Olá pessoal, estamos chegando na reta final da campanha eleitoral de 2022 e hoje eu trouxe mais um assunto importante para falar com vocês, que é sobre algumas ações preparatórias para a prestação de contas final. Então está se aproximando o dia das eleições e após essa data inicia-se o prazo para a entrega da prestação de contas final. Antes eu quero te dizer que você é muito bem-vindo aqui no meu canal. Vou te pedir uma gentileza, você ainda que não está inscrito, já se inscreva, deixe também o seu like, faça comentários. É importante para o crescimento e o desenvolvimento aqui desse canal. Então, pessoal, nós tivemos aí a última entrega, né, que foi a prestação de contas parcial entre os dias 9 a 13 de setembro e agora chegou o momento de fazer a prestação de contas final, né, ou se programar para fazer a prestação de contas final que iniciará logo após o dia das eleições. Então, eu trouxe aqui algumas observações que o prestador de contas, né, o candidato, os dirigentes dos partidos precisam estarem atentos, justamente porque nessa última semana tem alguns pontos, né, alguns cuidados que devem ser tomados justamente para não causar qualquer problema lá na entrega final das contas, né, e lá no julgamento dessas contas. Então, nós sabemos que na entrega da prestação de contas parcial, houve o envio apenas das informações, dos dados, das doações recebidas, bem como dos gastos eleitorais. Agora, nessa prestação de contas final, será necessário enviar toda a documentação ao TRE, no caso para os candidatos, né, deputados, senadores, governadores, aos TREs e aos candidatos, né, à presidência da República, ao TSE. Então, nesse momento precisa haver todo um planejamento, uma organização dessa documentação. Por quê? Porque agora deve-se montar, né, elaborar todos os processos completos. Então, até a parcial, geralmente, né, pouca coisa paga. Então, os pagamentos eles geralmente ocorrem após a entrega da prestação de contas parcial, né, próximo às eleições. Então, agora é o momento de elaborar, né, preparar esses processos, né, processos completos, ali com a nota fiscal, com o contrato, comprovante de pagamento, e só assim poderá ser anexado a cada lançamento efetuado no SPCE. Bom, esses documentos, eles precisam, pessoal, estar bem organizados, bem digitalizados. Existe um padrão que precisam ser aquele tipo OCR, né, que é o PDF pesquisável, e o tamanho não pode ultrapassar 10 megas por arquivo. Então, precisa ter aí todo um planejamento, todo um cuidado para preparar essa documentação que será enviada ao TRE. Uma outra informação importante também é que os prestadores de contas precisam estarem atentos à data permitida para a realização dos gastos eleitorais. Bom, qual é a data? A data é até o dia das eleições. Isso significa que após o dia das eleições, nenhuma despesa poderá ser contratada. E aqui eu faço uma observação, né, uma recomendação com relação às notas fiscais. Então, é bom que se programe junto aos fornecedores e prestadores de serviços para emitirem as notas fiscais ali no dia 30, que é na sexta-feira, né? Justamente para não deixar para emitir essas notas fiscais no final de semana e aí, de repente, ocorrer algum problema de sistema e essas notas não serem emitidas durante o prazo permitido, né? Então, é bom que se programe também. Uma outra questão que precisa ser observada nesse momento também, dessa fase preparatória,
é com relação aos limites e os sublimites estabelecidos pela legislação eleitoral. Então, nós sabemos que existem limites para cada cargo em disputa e também existem alguns sublimites, que é os limites de alimentação, que é 10% dos gastos contratados, o limite de veículos, né, locação de veículos, que é 20 também, no caso é 20% dos gastos contratados, doações próprias do candidato, que está limitado a 10% do limite de gastos para o cargo ao qual ele esteja concorrendo. E aí precisa tomar muito cuidado, porque, pessoal, extrapolar esses limites geralmente causa, né, obviamente, a desaprovação de contas, além de outras sanções que esses candidatos estarão aí submetidos também. Então, é de extrema importância averiguar todos esses limites para verificar se eles estão ali dentro do que a legislação permite. Uma outra questão também que precisa pensar e se programar é para na eventual sobra de campanha. Então existem as sobras financeiras de campanha, ali é quando o saldo bancário, né, das contas de campanha é positivo, e aí precisa destinar essas sobras de campanha. Então, geralmente o candidato ele possui as 3 contas abertas, que é a conta doações para campanha, fundo partidário e fundo especial de financiamento de campanha, o FEFEC, e ele precisa destinar esse saldo positivo, né, que eventualmente sobre ali após as eleições e após pagar todas as despesas contratadas até o dia das eleições. Então, essas sobras de campanha, elas deverão, no caso, né, do fundo partidário e da conta doações para a campanha, elas deverão ser transferidas ao órgão no qual, né, o candidato esteja afiliado e na circunscrição do pleito. Então, geralmente, né, os candidatos, no caso, né, dos candidatos a deputados, senadores, governadores, eles deverão enviar, né, transferir essas sobras de campanha para os órgãos regionais ou diretórios estaduais. No caso do presidente da República, ao Diretório Nacional do Partido. Aí precisa ficar atento porque a conta FEFEC, que é do Fundo Especial do Financiamento de Campanha, o saldo que sobrar não deve ser transferido a nenhuma esfera partidária. Então esse saldo deve ser recolhido, né, através de uma guia, uma GRU, ao Tesouro Nacional. Por quê? Porque esse recurso ele é somente eleitoral, então ele não pode ser transferido, pessoal. E também não deve, nenhum saldo de sobra de campanha deverá ser transferido a diretórios municipais, uma vez que não se trata, né, de eleições municipais e sim eleições gerais. Precisa ficar atento no momento de transferir essas sobras de campanha, porque precisa alinhar ali com o gerente do banco, porque geralmente são cobradas tarifas bancárias. Então já precisa ver qual é o saldo que tem, né, que existe na conta, e considerando, né, se haverá tarifa bancária, justamente para poder zerar essa conta, e não depois você fazer a transferência e ficar lá um débito de tarifa bancária que foi cobrado pelo banco após essa transferência. Também existe, né, existe a possibilidade das sobras de eventuais bens permanentes que forem adquiridos, né, durante a campanha, no caso, com recursos do fundo partidário ou de doações para a campanha, também deverá ser transferido ao diretório, né, da circunscrição do pleito. E ali deverá ter uma documentação, né, uma declaração que o diretório está recebendo esse bem, no caso de bens permanentes. Se for adquirido algum bem com recursos do FEFEC, esse bem deverá ser vendido, né, e aí a valor de mercado, justamente para poder gerar essa guia GRU para fazer o recolhimento ao Tesouro Nacional. Também existe a possibilidade do candidato não conseguir cumprir ali, né, ou quitar todos os gastos eleitorais que foram contratados até o dia das eleições,
e nesse caso ocorrerá a dívida ficará com a dívida de campanha, né? O que não é legal, né? O ideal é que, claro, obviamente que o candidato, né, quite todas as despesas nesse prazo, né, antes da entrega da prestação de contas final. Mas ocorrendo uma eventual dívida de campanha, existe a possibilidade do candidato, né, ou do diretório ali da circunscrição onde esse candidato esteja afiliado e está assumindo essa dívida. Mas nesse caso existem critérios estabelecidos na legislação que, no caso, né, precisa ter a anuência, né, autorização do Diretório Nacional, precisa ter também um acordo firmado com o credor, né, porque precisa tudo isso estar documentado ali para que o candidato não tenha contas desaprovadas. Com relação às contas bancárias, ali no momento que o candidato faz a destinação das sobras de campanha, ele poderá, né, eu digo poderá porque não é obrigado, mas é bem recomendável que o candidato faça o encerramento das contas bancárias. Por quê? Porque senão o candidato ficará com essas contas abertas, né, sem necessidade. Então é bom que ao enviar a prestação de contas já esteja com as contas encerradas, juntando ali os termos de encerramento e os extratos bancários zerados de todas as contas. Caso o candidato não faça o encerramento das contas, no caso o prazo, de acordo com a legislação, é até o dia 20 de dezembro, não o fazendo, os bancos o farão até o dia 31 de dezembro de 2022. Então, pessoal, essas são algumas dicas, né? Algumas orientações, recomendações que eu quero passar para vocês, prestadores de contas, né? Candidatos, dirigentes partidários, sobre essa fase, né? Esse momento final aí da prestação de contas, que é muito importante que todos estejam atentos, né? A esses critérios, a essas regras, né, a esses controles, justamente para não terem problemas, né, ali no julgamento das contas, né, terem sucesso ali com a aprovação dessas contas finais. Tá bom, pessoal? Agradeço a todos por acompanhar os meus vídeos e aguardo vocês no próximo encontro.